Inciso 1º, educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Essa redação é fruto da Emenda Constitucional número 59 do ano de 2009. Observe bem que a antiga redação da Constituição informava em ensino fundamental, apenas ensino fundamental, obrigatório e gratuito. Havia o comando prescrito no artigo 208, inciso 2, da progressiva universalização do ensino ao ensino médio, da progressiva universalização, isso é, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade também ao ensino médio. Hoje já temos esta progressiva materializada, a obrigatoriedade e a gratuidade, de conformidade com o inciso 1º, já foi estendida ao ensino médio até os 17 anos, isto é, até a conclusão do ensino médio. Levamos em conta que também tivemos uma antecipação da obrigatoriedade e da gratuidade a partir dos 4 anos, isto é, a partir da pré-escola. A educação infantil divide-se em creche e pré-escola. Creche para crianças de 0 a 3 anos, pré-escola para crianças de 4 a 5 anos. Hoje, a matrícula do educando aos 4 anos de idade na pré-escola já é obrigatória e esta criança, este educando, deve permanecer até os 17 anos. A ideia é que aos 17 anos ele tenha concluído o ensino médio. Daí a redação do inciso 2 do artigo 208 que veremos a seguir, estar não necessariamente alterada na Constituição, mas estar alterada na LDB, onde ela suprime o termo progressiva, da progressiva universalização, já universalizando o próprio ensino médio por força da alteração do próprio inciso 1º. Então, hoje, os educandos, desde a pré-escola aos 4 anos de idade até os 17 anos, e a ideia é que com 17 anos ele possa ter terminado o ensino médio, ele permaneça na sala de aula e o Estado assegurará esse direito gratuitamente, inclusive a todos aqueles que não tiveram acesso a esta modalidade de ensino na idade apropriada. Estaremos aí introduzindo um conceito de educação de jovens e adultos. Próximo inciso. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. A palavra universalização tem a ver com a extensão da gratuidade e da obrigatoriedade. O ensino médio é obrigatório? Não. Por consequente, também não é oferecido de forma gratuita. Não é gratuito. Existe oferta gratuita? Sim. Para a maioria dos que procuram o ensino médio. Mas existe para todos? Não. E se faltar, Hammurabi, se faltar matrícula para o meu filho numa instituição de ensino médio, eu posso fazer alguma coisa? O Estado é obrigado a ter vaga para ele? De conformidade com o texto constitucional, não. De conformidade com o texto legal, também não. É uma pena. O Estado é obrigado, sim, a oferecer vaga a todos que procurarem no ensino fundamental. E em não tendo a autoridade competente responsável pelo oferecimento dessas vagas no Estado, poderá responder, inclusive, por crime de responsabilidade. Em não tendo, o Estado passa a ter, inclusive, veremos isso no artigo 213 da Constituição, a obrigação legal de custear as despesas de ensino daquele educando que não conseguiu a vaga na rede privada. Isto é, o Estado passa a ter o comprometimento de conceder bolsa de estudo na rede privada, mediante certas condições, é óbvio. Mas o ensino médio não é ainda obrigatório. Por consequente, não podemos ofertar gratuitamente, necessariamente, a todos que procuram. Há um projeto para que, no futuro, o ensino médio seja, de fato, universal. Isso é, obrigatório e gratuito.
Por isso falamos em progressiva universalização do ensino médio. Isso é gradual. O ensino médio não vai se tornar universal da noite para o dia, amanhã, ano que vem. Não, esse é um processo gradual. A supressão da palavra progressiva, do progressiva universalização do ensino médio, em uma prova implica um erro gravíssimo. Muito cuidado. Implica um erro gravíssimo. Uma coisa é você ter um automóvel e acelerá-lo de 0 a 100. Em 3 pontos, qualquer coisa, segundos. Outra coisa é você acelerá-lo de 0 a 100 progressivamente, gradualmente. Tá? Se ele suprimir, se o seu elaborador de prova suprime a palavra progressiva, do progressivo universalização do ensino médio, cria-se a obrigatoriedade de tornar o ensino médio universal, universalização do ensino médio, cria-se a obrigação de torná-lo universal da noite para o dia, de um ano para o outro, quando esse processo deve necessariamente ser gradual. Quando o ensino médio, Hammurabi, será universal? Certamente, quando o poder público, seja ele federal, estadual ou municipal, competente pela prestação de ensino médio, for capaz de arcar com todos os ônus que essa obrigação irá lhe imputar. Inciso terceiro, talvez um dos mais perigosos para a nossa prova. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Pois bem, atendimento educacional especializado. E se a instituição de ensino da rede regular, ou mesmo da rede privada, não puder prestar um atendimento educacional especializado ao portador de deficiência, para o portador, na verdade, de necessidades especiais? A Constituição usa o termo deficiência física. A redação é muito antiga, comparada com a LDB. A LDB substituirá o termo deficiência física por necessidades especiais. Observaremos isso no artigo 4º da LDB. Necessidade especial é um conceito muito mais amplo. Quem tem necessidades especiais? Óbvio, o deficiente físico. Aquele que tem uma deficiência locomotora, tá? Por exemplo. Quem tem necessidades especiais? O portador de altas habilidades, aquele vulgarmente chamado de superdotado. Ele tem necessidades especiais. Quem tem necessidades especiais? Aquele que possui condutas típicas, como, por exemplo, o autismo, a síndrome de Asperger. A síndrome de Down, quando associada a um retardo mental, que pode variar de leve, médio, moderado a severo. Quem tem necessidades especiais? As crianças, os educandos de alto risco. 4 grupos distintos são os que constituem aqueles com necessidades especiais. Os deficientes físicos, os portadores de condutas típicas, autismo, síndrome de Asperger, por exemplo. Os educandos com desenvolvimento de risco. O que é o desenvolvimento de risco, Hammurabi? Certamente você deve gostar de televisão. Está assistindo aula por um DVD, deve assistir filmes, ir ao cinema. Talvez tenha visto O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, um filme francês, lindíssimo, maravilhoso. Ou deve ter visto, por exemplo, O Corpo Fechado. Esse com certeza você viu, com Bruce Willis, Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson, nesse filme, faz o papel do homem de vidro. O homem que tem o desenvolvimento ósseo tão prejudicado que por qualquer motivo pode sofrer fraturas, inclusive fraturas expostas. Isso poderia causar sua morte num simples tombo. A mesma síndrome você vê, né, em um personagem do Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Uma criança que tem a síndrome que gera fraturas com grande facilidade nos ossos pode ser considerada uma criança de desenvolvimento de risco. Portadores de deficiência física,
crianças com desenvolvimento de alto risco, educandos com desenvolvimento de alto risco, portadores de condutas típicas e os chamados superdotados, portadores de altas habilidades. São os 4 grupos que compreendem os portadores de necessidades especiais. A LDB agora vai fazer o inverso da Constituição, ela foi bem mais abrangente. A Constituição fala somente em deficiência física, necessariamente, e diz que o atendimento educacional é de ser especializado. E se não tivermos profissionais especializados dentro de uma instituição de ensino para lidar com determinadas deficiências ou necessidades especiais? Vamos tratar o tema desde já por necessidades especiais. Teoricamente, aquela instituição de ensino não poderá ter nela matriculada um portador de necessidades especiais. Veja, eu tenho um portador de deficiência visual e eu tenho profissionais nessa instituição de ensino especializados em autismo. Eu tenho profissionais especializados, mas nenhuma necessidade especial em tela a deficiência visual. Não poderia, então, essa instituição, teoricamente falando, segundo o texto constitucional, aceitar esse deficiente visual se eu não tiver alguém que seja especializado em educação especial voltada para a deficiência visual. Eu tenho uma pessoa especializada em educação especial em uma determinada instituição de ensino e ela está preparada para lidar com deficientes auditivos, portadores de anacusia, surdez absoluta, ou deficiência visual, e matriculam um aluno com autismo severo. Esse aluno certamente está muito além, o trato com esse aluno está muito além da capacidade desse professor. Matriculado na rede regular de ensino, junto com os alunos ditos normais, o desenvolvimento cognitivo deste aluno é distinto dos outros. O professor não tem preparo, não tem especialização para lidar com o portador da síndrome do autismo. O currículo da escola nem é preparado para isso. Se a escola não tem um currículo funcional natural, torna-se muito mais difícil lidar com o processo educacional de um portador da síndrome do autismo, mesmo que o autismo dele seja moderado ou leve. O currículo da escola não é adaptado para isso. Esse educador que está especializado em deficiência visual, ele não poderá lidar, essa escola não poderá receber esse aluno autista. Diz a redação da Constituição, atendimento educacional especializado. Se a instituição não pode prestar um atendimento especializado, não poderá ter esse aluno matriculado. Preferencialmente, olha que coisa interessante, na rede regular de ensino. Quando falamos em rede regular, não estamos falando necessariamente somente da rede pública, não. Faz parte da rede regular a rede privada. Então, o aluno portador de necessidades especiais há de estar matriculado na rede regular, em instituições públicas ou privadas de ensino. Preferencialmente, ele não precisa estar em uma instituição especial, de pronto, de primeiro momento. Veja, a obrigação da Constituição é rede regular preferencialmente e não obrigatoriamente. Isso é, a minha instituição de ensino pública tem a obrigação de matricular um aluno portador de uma deficiência. A lei não diz que a matrícula é de ser obrigatória, diz que é de ser preferencial. Essa preferência será obedecida, será respeitada se a instituição de ensino tiver estrutura, principalmente física e humana, porque a matrícula de um portador de necessidade especial pode necessariamente imputar a obrigação de mudanças arquitetônicas na instituição de ensino. Então, condições físicas e humanas são necessárias para que essa preferência seja respeitada. Se não há condição física, estrutura física e humanas, não há profissional, tá? Não há como matricular um aluno que seja portador de necessidades especiais. Tá? Não tem como. O atendimento não há de ser especializado. E se temos como prestar um atendimento especializado, mas dependendo da necessidade especial deste aluno, deste educando, ele pode ter uma síndrome tão severa, um autismo tão severo, que mesmo a instituição de ensino
da rede regular, seja ela pública ou privada, pode não estar preparada para receber esse aluno. Então ela precisaria ser matriculada em uma instituição especial. Temos inúmeras aqui no estado do Rio de Janeiro, espalhada pelo país inteiro. Todo mundo certamente conhece a Pestalozzi. Todo mundo certamente já ouviu falar na Abras, na AMAS. Todo mundo deve conhecer o Instituto Sullivan, que é especializado no autismo, em tratamento, em educação, em currículo funcional natural, direcionado aos portadores da síndrome do autismo. O que eu quero que você perceba, para fins de prova, é que o atendimento na rede regular de ensino, seja ela pública ou privada, há de ser especializado. Se não houver como prestar um atendimento especializado, a escola não pode fazer a matrícula do portador de deficiência. E ele é preferencial na rede regular, o que não quer dizer que ele seja obrigatório ou exclusivo. Existem instituições de ensino especializadas para cada necessidade especial. A Constituição diz assim: a LDB vai ratificar o que está escrito na Constituição. Mas teremos resoluções emanadas pelo Conselho Nacional de Educação que vão imputar a obrigatoriedade às instituições de ensino a terem estrutura humana, pessoal e estrutura física para poder receber os portadores de necessidades especiais. Então, olha só, preste atenção. Segundo o texto da Constituição e da LDB, que é igual ao da Constituição, uma instituição que não tem profissionais especializados e estrutura física para matricular um portador de necessidade especial poderá recusar a matrícula desse aluno. Mas, segundo resolução do Conselho Nacional de Educação, uma instituição da rede regular não pode deixar de ter estrutura física que possa receber um portador de necessidade especial e material humano, profissionais na área. Veremos agora o inciso 4. Atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade. Esse dispositivo, o dispositivo da matrícula em creches e pré-escolas, é um dispositivo muito delicado. Faremos aqui no nosso curso alguns exercícios envolvendo esse artigo e inciso, assim como o artigo 6º da LDB, assim como o artigo 32 da LDB, que foram alterados pela Lei 11.114 de 2005, que ampliam a duração do ensino fundamental. Veja, se eu estou falando em atendimento em creches e pré-escolas a criança de 0 a 6 anos, a criança, quando fizer 7 anos, ingressa obrigatoriamente no ensino fundamental. Mas a Lei 11.114, que está em vigor e é eficaz e que certamente você já conhece, tornou obrigatório o ensino fundamental não mais a partir dos 7 anos, como dizia a LDB, mas agora aos 6 anos de idade. A pergunta é: uma criança com 6 anos de idade estará matriculada onde? Em uma pré-escola ou no ensino fundamental? Segundo redação expressa da LDB, alterada pela Lei 11.114, estará matriculada no ensino fundamental. Segundo a redação atual ainda da LDB, estará matriculada em uma pré-escola. Como trabalhar isso numa prova? Como isso pode ser explorado numa prova? Veremos isso quando estivermos na LDB, na parte de resolução de exercícios. O que você precisa saber agora é que a creche e a pré-escola são as duas etapas da educação infantil. A creche durava até os 3 anos. Dos 3 aos 6 anos, você tinha atuação nas pré-escolas. Vejamos agora o inciso 5º do artigo 208. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Que coisa interessante. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística para todos?
Segundo a Constituição, universidade para todos? Até para todos. Para todos que têm capacidade. Quando eu falo em acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa, da criação artística, eu estou falando do acesso à educação superior, sem dúvida, aos cursos de graduação, mestrado, doutorado. E para o ingresso nesses cursos, isso depende muito mais do que a sua mera vontade. Isso depende mais do que a disponibilidade de vagas, não só pelo poder público, como também pela iniciativa privada. Isso depende da sua capacidade. A universidade, amorada, é uma instituição de ensino para todas, ela está aberta a todas. Quem vai ingressar? Aqueles que têm capacidade. Quando falamos em capacidade aqui, não estamos falando necessariamente na capacidade financeira, não. É da capacidade financeira também. Mas nós já vimos que, com base no princípio da isonomia, vários expedientes, como programas de transporte, alimentação e material didático, serão criados para o aluno universitário. Assim como o sistema de reserva de vagas, cotas de vagas, também serão criados para aqueles que são mais carentes. Então não falamos só de capacidade financeira, não, porque o Estado está aqui para, dentro de suas possibilidades, compensar a deficiência financeira daquele candidato que é socialmente carente. Mas falamos também, e necessariamente, em capacidade cognitiva. Muitos vão de tentar realmente a faculdade. E quantos vão de ter capacidade cognitiva, capacidade intelectual de concluir o curso? Muitos acham que é dificílimo entrar em uma instituição de ensino superior, principalmente pública. Algumas são concorridíssimas. Esse grau de dificuldade não se compara ao grau de dificuldade quem já fez uma faculdade, quem já fez uma pós, um mestrado, sabe. Não se compara ao grau de dificuldade de se formar. O acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística estão condicionados à capacidade de cada um. Não são para todos. São só para aqueles que têm capacidade. Cuidado com isso em prova, porque existe uma condição sine qua non aí, segundo a capacidade de cada um. A supressão dela torna o dispositivo errado para fins de prova. Próximo inciso. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Pergunto a você, quem é o principal educando, digamos assim, a frequentar o ensino noturno? Óbvio, você vai me dizer, o educando que é trabalhador. Aquele que, por uma necessidade qualquer, precisou ingressar no mercado de trabalho, antes, de repente, dos outros, ou até mesmo na época apropriada e que agora está estudando em uma modalidade de EJA à noite. A dona de casa que parou às vezes seus estudos, que cuida da casa durante o dia e que à noite precisa ir à escola. Oferta de ensino noturno regular, não obstante a modalidade do supletivo e da EJA, nós temos o regular, à noite, adequado ao educando, adequado às condições do educando, com condições especiais, sem dúvida, de avaliação para esse educando. Veremos que condições excepcionais serão estabelecidas, critérios especiais serão definidos pela LDB para o educando matriculado no ensino no período noturno, que permitirão critérios diferenciados para avaliação, metodologia e didática diferente, horários, carga horária um pouco menor. A LDB vai falar de tudo isso relativo à educação noturna, ensino noturno, perdão. Aprofundaremos lá. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. A redação antiga do inciso 6º do artigo 208 determinava o atendimento ao educando no ensino fundamental, apenas no ensino fundamental, que é a etapa intermediária da educação básica, apenas ao ensino fundamental, aos programas de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
esta obrigatoriedade de extensão dos programas para a educação infantil como um todo, incluindo a creche. E para todo o ensino médio, é fruto da emenda constitucional número 59. Então, hoje, todo educando da rede pública que esteja em creche ou pré-escola, ensino fundamental ou ensino médio, terá direito a material didático escolar, terá direito a transporte, terá direito à alimentação e à assistência à saúde. Vamos agora para o próximo dispositivo. Artigo 208, parágrafo 1º, o acesso ao ensino obrigatório. Quando falamos obrigatório, estamos falando necessariamente do ensino fundamental e gratuito. É direito público subjetivo. Na prova, o máximo de erro que o seu elaborador pode introduzir aí é dizer que é um direito público objetivo. Estaria errado. Em poucas palavras, qual a diferença de um direito público subjetivo para um direito público objetivo? O que é um direito público subjetivo? Direito público subjetivo, falando na linguagem mais acessível possível e menos jurídica possível, é aquele direito que você vai poder exigir o cumprimento. Está posto na lei e que você poderá apropriar-se dele e exigir o cumprimento. Você acabou de ver na Constituição, no seu artigo 208, inciso 1º, que o ensino fundamental é obrigatório e gratuito. Enquanto posto na Constituição, ele está ali de forma objetiva. No momento que você se apropria dele, ele torna-se direito subjetivo. Você pode exigir o seu cumprimento. Então, cuidado na prova, para que ele não substitua o termo subjetivo por objetivo. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório, isso é, o ensino fundamental, pelo poder público, ou sua oferta irregular, importa em responsabilidade da autoridade competente. Quem é de ser a autoridade competente? Pode ser o secretário municipal de educação, pode ser o secretário estadual de educação, pode ser o ministro da educação. Uma vez que a Constituição torna obrigatório o ensino fundamental, ela deve ter condições de oferecer a todos que procurarem, de forma gratuita. Sendo assim, se não há vaga para todos, houve um mau planejamento por parte da autoridade responsável. Estatísticas são feitas no ano anterior ao ano das matrículas. Veremos isso agora no parágrafo 3º. Estatísticas são feitas para que possamos prever o número de vagas que há de ser necessário no ensino fundamental para um determinado ano letivo. Se na produção dessas estatísticas erros são cometidos e elas ficam a menor, ou às vezes a estatística é feita perfeitamente, mas a autoridade competente não disponibiliza o número de vagas suficiente, e alunos que procuram a rede pública no ensino fundamental não conseguem matrícula, a autoridade competente, por esse planejamento e pela oferta dessas vagas, há de responder, sim, por crime de responsabilidade, podendo, inclusive, perder o cargo. Entendidos aí? Muito cuidado. Nós vamos agora para o parágrafo 3º, e eu posso dizer de antemão, um dos parágrafos também mais perigosos para a sua prova. Compete ao poder público. Quando mencionamos poder público, estamos falando da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Veja bem, compete ao poder público recensear os educandos? Educandos muito amplo. De que modalidade? Da educação básica? Compete ao poder público recensear os educandos da educação básica. Ah, tá certo, Hammurabi, perdeu a questão de prova. Não é da educação básica, não.
é somente do ensino fundamental. Se na prova ele coloca, compete ao poder público recensear os educandos, fazer-lhes a chamada e velar junto aos pais ou responsáveis, já era. Porque não é recensear o educando, é recensear o educando do ensino fundamental. O educando do ensino médio não vai ser recenseado para esta finalidade, não. Nem da educação infantil. Para que serve esse recenseamento? Eu acabei de mencionar. É o recenseamento que vai fazer com que o poder público seja capaz de prever o número de vagas necessárias para serem ofertadas no ensino fundamental no ano seguinte. Então, esse recenseamento é a base. Recensear os educandos do ensino fundamental. Cuidado com o fundamental. A supressão dele implica em erro na prova. Fazemos a chamada. O que é essa chamada? Pedrinho, presente. Luizinho, presente. Huguinho, presente. Negativo. A chamada é a convocação pública em diário oficial, em jornais de grande circulação, até mesmo pela mídia audiovisual, rádio e televisão, convocando os pais desses educandos a comparecerem à rede pública de ensino para cumprirem com suas obrigações, que é a de fazer a matrícula do filho na instituição de ensino. Os pais vão cumprir com isso. Essa é a chamada. Fazer-lhes a chamada. Tá? E velar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Cuidado. Muito cuidado. Tudo em matéria de educação, principalmente para você, professor, toma muito cuidado com isso. Toda vez que você vai trabalhar algo na escola, reunião, na reunião tem que vir os pais ou responsáveis. Convocação, está lá no papelzinho, pais ou responsáveis. Né? Formatura, venham os pais ou responsáveis. Tudo na vida do professor implica em dizer pais ou responsáveis. Na hora da prova, o seu elaborador pode mudar esse conectivo, que é um conectivo alternativo, por um conectivo aditivo. Então, aí na sua LDB, você vai escrever onde está o ou, né? Você vai botar ele dentro de uma caixinha, e vai tomar muito cuidado com isso em prova. Muito cuidado. Porque ele na sua prova pode substituir isso por e. Zelar junto aos pais e responsáveis. Não é junto aos pais e responsáveis. É junto aos pais ou responsáveis pela frequência. Se eu estou falando de frequência, de zelar pela frequência, o poder público vai estar zelando ou junto aos pais. Se estiver zelando com os pais, não precisa zelar com a figura de um potencial responsável. Se estiver zelando junto com a figura desse responsável, prescinde zelar junto aos pais.